Agora sim, rápido pit stop, a equipe Ferrari veio aqui, já resolveu. Como eu vinha dizendo, o performático Rabi Khalil está aqui, ó, só no campo periférico, fazendo estripulias. Ele está testando a paciência e o foco do apresentador. Mas voltando, olha ele aí. Eu tô com áudio agora ou não? Então, tá me ouvindo? Boa noite, Rabi Khalil. André Friedman, boa noite. Boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Começando aqui mais uma semana, mais um programa, firmes e fortes. Cumprimentando ele, Igor Putin. Nós estávamos fazendo caras e bocas. É que em off, enquanto ele fala e vocês não me veem, então eu no Instagram, eu acabo fazendo essa brincadeira, cumprimentando ele, mais sem teto do que nunca, grande o Rafa, o Léo Bocardi também. Como é que o senhor tá? O senhor tá bem? Tá tudo tranquilo, André? Bem, graças a Deus. Passou bem o final de semana? Passando bem o final de semana. Muito bem. Só na alegria, recarregando as baterias e hoje já começamos com tudo, Rabi. Graças a Deus, tudo bem. Olha, muita coisa acontecendo, final de semana agitada. A semana passada também agitada, André. E olha, eu tô vendo o seguinte, que este ano, que ano ímpar, é um ano não eleitoral, né? Para o povo, para a população. A população vai duas vezes, caso haja segundo turno, a cada 2 anos, em anos pares. Primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro em anos pares. Agora, os anos ímpares que antecedem o ano da eleição, os bastidores, aí que o pau tora. O chicote, exato. Por quê? Porque essa pré-campanha, disputas, é que determina se a pessoa ficará em um partido, se vai ser candidato no partido tal, se permanecerá no partido em que ele está hoje. Então, e tudo isso é feito meses antes do ano eleitoral. Quando chega no dia da eleição, André... A casa já tem que estar arrumada. Estava tudo pronto, tudo arrumado, mas isso daí começou lá atrás, que geralmente a maioria da população desconhece esses bastidores, e nós estamos aqui para isso. Para revelar. Rabi, só antes nós vamos começar falando sobre a briga interna do PSD, tem notícia exclusiva do Rabi Khalil, mas se você me permite quebrar o script... Segundo consta, hoje é aniversário da sua filha, não é? É verdade. Só registrar um telespectador, o nosso grande Vlamir Schiavinato. Schiavinato, grande. Nosso telespectador de carteirinha pediu para que eu lhe dissesse que ele e a sua esposa Tânia estão desejando um feliz aniversário para a sua filha. Então está registrado um momento Maguila fora de ordem hoje. Poxa vida, obrigado. Então parabéns para sua filha também. Obrigado também, André. Obrigado, Vlamir. Obrigado a dona Tânia. Obrigado pela lembrança. Realmente hoje é aniversário da minha filha, minha única filha, né? Inclusive, né? 14 primaveras. Muito. Ano que vem vai ter festa de 15. Prepare o bolso, hein? 14 primaveras e vai lá e... vamos lá. Então vamos lá, Rabi. Briga interna no PSD, partido de maior bancada com 5 vereadores, o partido dos campeões de voto, o partido que tem um vereador com mais de 8 mil votos na suplência, o que é bastante inusitado. Parecia tudo se encaminhando para uma definição pacífica de quem comandaria o partido. Eis que hoje, na tarde de hoje, a vereadora Karina Soltur sobe à tribuna, se coloca como candidata à presidência do diretório aqui na nossa cidade. Vamos por partes, Rabi. Primeiro, o que está acontecendo dentro do partido? O partido está rachado, o que parecia ser uma definição consensual. Vai ter pano para manga nessa história, Rabi? Vai, muita água vai rolar. O que parecia, tudo encaminhado, né? Apesar da insistência do vereador Gelea em afirmar e reafirmar que o Romildo será o presidente, que pode até ser o Romildo, porém, entra a vereadora Karina Soltur também nessa disputa, né? Eu conversei com o pessoal da estadual do PSD hoje, né? E foi confirmado que existe sim uma nominata já prestes no diretório estadual do PSD, cuja a presidência está no nome do ex-vereador Romildo Santos. Essa informação ela procede, ela é verdadeira, né? Já está lá. Porém, agora, nem eles souberam afirmar se vai concretizar a efetivação dessa chapa, dessa nominata, ou não, depois do pedido e da entrada do grupo vamos chamar assim, da família Soltur, isso, na disputa pela presidência. Por que isso?
Porque, para quem não sabe, o grupo político dos Soltouros estão no PSD desde quando foi fundado o PSD, 2011, se eu não me engano. Isso. Né? E o Soltouro foi o primeiro presidente do PSD aqui na cidade de Guarulhos. E eu me recordo muito bem que a Justiça Eleitoral concedeu o direito do PSD, faltando apenas uma semana para o prazo final de filiação, né? E em uma semana, né, este grupo tem que tirar o mérito, sim. O pessoal fala, o Rabi sempre monta partido, sempre monta partido, mas nós temos que falar quem é que sabe montar partido também. E eu faço questão de dizer, este grupo fez em uma semana, de sexta-feira, no dia que foi homologado o Diretório Municipal do PSD, criado e homologado em Guarulhos, até a outra sexta-feira, que era o prazo final de filiação, André, eles conseguiram montar uma chapa em 7 dias, elegeram 2 vereadores, o Eduardo Soltour, se eu não me engano, e também, na época, o Toninho da Farmácia. Isso. O vereador André Alves não foi eleito naquela eleição por uma diferença de 14 votos para o Toninho da Farmácia. Então, assim, você veja o grupo que foi formado em uma semana. E de lá para cá, com a exceção do próprio Eduardo, que deixou o PSD para disputar uma eleição para federal pelo PSB, mas com exceção disso, o grupo do Eduardo sempre permaneceu com o controle do PSD. Inclusive, uma notícia de primeira mão que foi dado por mim, André, na semana passada, que hoje, quem responde hoje pelo PSD na cidade, com a renúncia do Bruno Gersósio, é o Stevenson Koga. Que é ligado à Karina. Ligado à Karina, ligado ao Eduardo, sempre do grupo lá do Eduardo, que é o atual vice-presidente e que assumiu interinamente, que ele responde legalmente com a renúncia do Bruno, ele responde. E aí eu conversei com algumas pessoas do grupo da Karina Soltour, do Eduardo Soltour, conversei com o pessoal, inclusive o Koga até me agradeceu porque eu me lembro que eu fui o único que citei que ele é o atual presidente, né? E outras pessoas do grupo me confessaram, falaram, olha, não está consolidado o nome do Romildo, segundo informações do grupo da Karina, não estão consolidado o nome do Romildo, porque nós temos uma história dentro do PSD e nós vamos sim batalhar e trabalhar para que nós continuamos no controle do partido e indicamos o presidente. Então, é essa a disputa. Pode ser que eles fazem parte da executiva, não como presidente, mantém a vice, eu não sei como é que eles vão se acertar. Vai ter o presidente, né? Vai ter a nominata vingente, ativa. Agora, se vai ter a composição, alguém do grupo da Karina, ou a própria Karina como presidente, e o Romildo não, ou ele presidente ou não, aí é nos próximos dias que vai dizer. Mas ela se colocou à disposição e eu me lembro muito bem que nós falamos aqui no Radar, André, na semana passada, se eu não me engano, que o Guti avalizou o nome do Romildo, o ex-prefeito Guti, avalizou o nome do Romildo, desde que tenha consenso com a bancada de vereadores. Então, é aí que eu queria entrar. Vamos lá. Então, primeiro é o seguinte, Rabi, não tem consenso. Não, a Karina fala depois de hoje. Isso. Pela informação que eu apurei também, o vereador Lauri está com a Karina. É a informação que eu obtive hoje. Houve um desentendimento dele com o Romildo, ali no final do governo Guti, quando estavam aqueles acertos, quem vai para um lado, quem vai para o outro, quem fica onde está. Então já começa daí, não tem consenso. Ao passo que o vereador Geleia está com o Romildo. Tá com o Romildo. Tá. Sobrou quem? Por exemplo, Ticiano. Falei com ele hoje. Falei, nessa briga, Karina e Romildo, onde que o senhor se posiciona nesse tabuleiro? Ele disse, eu me abstenho. Mas tem um plus. Porque conversei com uma fonte da estadual do PSD que me disse o seguinte, o PSD em Guarulhos vai ficar com o grupo do Guti. E aí, diante dessa informação, depois que o Ticiano me disse que ele se abstém, eu falei, mas se vai ficar com o Guti, o senhor foi aliado do Guti até o final, e aí? E ele me disse, se o Guti me convidar para assumir o PSD, eu topo. Porque muita gente diz que o Ticiano, porque foi o presidente da Câmara, é o mais votado do partido, conseguiria aparar essas arestas. Sim. Então tem mais esse elemento que eu queria que você comentasse. E um outro, me desculpe. Vai lá. Explica para a nossa audiência. Tem o Romildo candidato.
tem a Karina candidata, mas o diretório do PSD aqui é provisório, certo? É provisório. Quando é provisório, não é a executiva nacional que decide quem é o presidente? Ou vai para o voto? Qual vai ser o processo para escolher quem vai ser o presidente do PSD? O Kassab. É o Kassab que manda ali. O PSD, quem manda é o Kassab. É o Kassab que manda. Ele vai chegar e vai falar, olha, o presidente é o fulano, daqui a nominata, pá, ele assina lá, protocolo e acabou. Quem manda é o Kassab. Então não vai para o voto. Não vai, não existe. Isso, ótimo. Agora eu queria que você comentasse isso. A bancada tá rachada. Tá rachada e tem também tem um fator... Tiziano dizendo, Guti, lembra de mim. Sim, e também lembrando que tem também um outro aliado do prefeito Guti, o Marcelo Feliciano, que nós citamos ele aqui. Ele também sondou, por isso que quando nós falávamos na semana passada, o André, dessa disputa no PSD, que inclusive foi citado o Marcelo, eu mesmo fiz questão de citar, porque foi ventilado o nome dele. Quando foi ventilado, então, já começava a existir essa resistência com o nome, não a tranquilidade, como diz o vereador Gelé, do nome do Romildo. Repito, torno a dizer, o Romildo pode ser o presidente amanhã do PSD, ok, mas não estava tão tranquilo, então, assim, vamos supor, era mais tranquilo há 15 dias, 20 dias. Né? Agora, de uma semana para cá, a história mudou, de fato. A história mudou. Existe uma nominata montada para ele. De novo? Meu som? Seu som tá difícil, hein, Rabi? Tira a caixinha do bolso, às vezes. Só que agora tá funcionando. Voltou? Agora. Então, peraí, estamos enfrentando problemas técnicos, enquanto o Rabi vai... Não, tá funcionando, ó. Vai. Vai. Deu? Deixa assim? Tá funcionando, né? Segue. Tá funcionando, não tá? Aí, vai lá. Então, o que eu tô querendo dizer, eu vou ficar com esse negócio na minha mão. Vai, toca daí, segue o baile, vai. Onde é que eu tava? Você estava dizendo que da semana passada para cá... Aí não tem mais a tranquilidade do nome dele. Então, foi dito. Né? Se o Guti previa isso, eu não sei. Se o Guti previa, eu não sei. Mas que ele acertou, ele falou, olha, o pessoal está indicando o Romildo, tudo bem, prefeito? Aí o Guti falou assim, ok, desde que a bancada concorde. Se ele previa, eu não sei. Mas que ele acertou. Com isso agora, aí você vê, o Lauri, e tem a questão do Luiz da Sete, o vereador Luiz da Sete também, para que lado tende o vereador Luiz da Sete, para que lado vai? A gente precisa saber também. Então é importante o pessoal do Luiz da Sede, o seu chefe de gabinete, o Éder, que sempre nos acompanha e nos assiste, o próprio vereador também não nos assiste, se estiver nos assistindo, por favor, puder se posicionar. Qual canoa ele vai, né? Qual canoa? Aí, o vereador Luiz da Sede, do PSD, ele fica com o Romildo ou fica com a Karina Soutor? E o Tiziano... Ele falou que do Guti. Ei, Guti, lembra de mim. Mas você acha que ele pacifica essa briga ou não? Eu acho que pode. Agora, pacificar, quando tem uma disputa dessa, André, eu vou te falar uma coisa. Eu já fiz uma disputa meio que parecida, na época era PMDB, hoje MDB, mas que eu fui, e tinha outros concorrentes, né? E tinham outros concorrentes. Eu vou falar uma coisa, sempre fica uma chateaçãozinha, sabe? Sempre alguém sai chateado. Não vamos ser hipócrita. Alguém fica sempre triste, fica chateado, deve se afastar um pouquinho, que é até natural, que é o sentimento né, que fica como se fosse uma perca, né? Uma perca. Agora, eu acho, né, minha opinião, que não veria problema nenhum em nome do Romildo. O Romildo, que tinha tudo para estar no mandato também, teve 8 mil votos. Né? Se não tivesse os 8 mil votos dele, talvez o Gelé não seria o 5º vereador, fazendo as contas. Então, assim, acho que tudo isso tem que colocar na balança. Né? É um cara, como a vereadora falou uma coisa importante hoje, a Karina. Eu gostei que ela falou na tribuna. Né? Não, o partido não teve chapa. Sim. Não fez chapa o partido. Né? Então você vê, partido que tinha o prefeito, tinha um governo, e não construir a chapa, realmente a vereadora, ela tinha razão. Se esses 5 aí, os 6, né, com o Romildo, não fizesse campanha bonitas e grandes como eles fizeram, mais deles estariam mortos hoje e não reeleitos. Eu digo mortos assim de ter nadado e morrer na praia. Então, depois da briga de titãs na eleição, vem agora a briga de titãs pelo comando do partido. Rabi, antes da nossa notícia exclusiva, só, produção, pode encerrar a enquete, por favor.
vou pedir licença para o Rabi. Nós pedimos a opinião do nosso telespectador, porque nós estamos com um projeto em vias de ser colocado na pista. Isso. E nós queríamos saber... Então, audiência, se o nosso YouTube não estiver ainda com problemas, nós estamos falando para mais de 100 pessoas, isso eu posso lhe garantir. Quanto aos likes, eu não sei dizer, porque por tempo ficou 3 likes. Hoje o YouTube que está com problema. Tá saindo ou não? Tá saindo agora? Tá falando agora? Tá saindo agora. Eu não aguento mais. Será que eu vou ter que tirar a lapela e botar aqui pro Rabi sentar do meu lado? Tá saindo agora? Tá falando aqui, então, não vai falando você. Então vamos daqui. Bom, então eu vou comunicar aqui o resultado da nossa pesquisa. Nós vamos fazer uma série de perguntas ao nosso telespectador e a pergunta de hoje era a seguinte: você acompanha notícias de Guarulhos através de sites? E nós tivemos 53 votos, obrigado pela grande participação da nossa audiência. 77% dos telespectadores dizem que sim, acompanham notícias da nossa cidade por sites jornalísticos e 22% disseram que não. Nós agradecemos a participação do nosso telespectador, que deu a sua opinião sincera, nos ajudou. Saibam que isso será de muito valor para a nossa equipe aqui, nortear o futuro do Radar de Notícias. E no programa de terça, quarta e quinta também, novas perguntas. Peço que vocês acompanhem a nossa enquete. Haverá também interação nas redes sociais. Isso vai ser de grande valia para que o Radar possa definir os rumos deste que é o telejornal mais o mais tradicional da nossa cidade, tá bom? E agora, aparentemente os likes destravaram, estamos com 64. Estamos com 64, mas, como diria o outro, margem de erro de alguns aí? Para mais ou para menos. E o microfone do Rabi, produção? Eu tenho que ficar com esse troço na mão, cara. Rabi, por favor, não se mexa. Não, eu tenho que ficar com esse troço na mão, tá cara. Bom? Pô. A gente pede desculpa para o nosso telespectador, mas hoje a tecnologia e o microfone quiseram nos derrubar. Rabi, vamos lá, notícia exclusiva? Exclusiva. E aí eu conversei hoje, o que acontece? Eu bati o papo hoje com o vereador Leandro Dourado. Leandro Dourado, o vereador, ele conseguiu o seu desligamento do Solidariedade, sem sofrer sanções, ou risco de perda de mandato, que foi excelente para ele. Eu acho que até melhor também, até bom para ele também. Então, e tudo se caminha e vai para ele ir para o PMB, Partido da Mulher Brasileira, que a princípio, né, falta, se eu não me engano, acho que uma canetada só, lá de Brasília, que estão mudando o nome de PMB para Democratas, né? Então, os democratas voltarão a ter nome de partido, depois com a fusão, o DEM e o PSL, criou-se o União Brasil. Né? Então, aí desistiram, perderam, não existiu mais o Partido Democrata. Então, agora, com o PMB, teria essa volta, já tem um parecer favorável, falta, acho que, uma canetadinha que irá colocar o PMB como democrata. Falta o ato de filiação, e não fez a filiação, mas foi, inclusive, o PMB foi o partido de primeira hora do atual prefeito Lucas Sanches. Muito bem lembrado. O PMB, lá atrás, quando o Lucas estava no PL, começou, não tinha chance, estava lá com 7, 6, 8, 10%, verdade seja dita, o PMB sempre acreditou no projeto do Lucas e sempre esteve com o Lucas desde o primeiro minuto e tal. Então isso já foi também, a ida do Leandro Dourado para o PMB, já é também parte do processo, já com concordância do atual governo também. Já falando, não, vem para cá e tal. Isso daí é um ponto para o governo. É um ponto para o governo, porque, queira ou não, você teve o Leandro, que foi eleito numa coligação totalmente oposta ao do prefeito Lucas, né? Numa outra, que foram, inclusive, para o segundo turno contra o Lucas, que era a chapa do Eloy Pietá, e que agora vai e caminha cada vez mais para mais um vereador da base do governo, Lucas Sanches. É isso aí. Leandro Dourado, muito provavelmente de Casa 99%. Nova. 99%. Eu só não posso falar que ele está no PMB porque não teve a ficha de filiação. Mas eu diria que está tudo certo. Leandro Dourado no PMB. E eu torço para que o nome do partido mude logo, apenas até para uma satisfação pessoal.
que é o Partido da Mulher Brasileira, que só tem homem filiado. Quem não se lembra que o Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, seria candidato a governador de São Paulo, uma candidatura natimorta pelo PMB. Pega mal, o Partido da Mulher Brasileira... Por isso que vão mudar, porque inclusive já acabou isso daí, já foi, né? E hoje, né, quando você fala de mulher brasileira, essas coisas, a questão de feminismo, essas coisas, é muito vinculado, ligado à esquerda no Brasil. Isso. Né? É só no Brasil também, porque no mundo inteiro você fala do feminismo, é uma luta constante, é uma bandeira que não tem lado ideológico, mas aqui no Brasil fizeram isso. É uma guerra secular de Israel e Palestina, viraram disputa de direita e esquerda. Aqui no Brasil, o brasileiro não é para qualquer um, cara. Então, assim, aqui fizeram isso daí, como disse, que então também é uma tendência para eliminar isso daí e trazer o partido para o campo da direita. Então não confundam, o PMB deve virar democratas, que nada tem a ver Vai com virar. o antigo PFL. Nada a ver. Nada tem a ver. Nada é apenas um rebranding. Vem aí, então, o novo Democratas. Rabi, perfeito, vamos embora. 19h05, tem momento Maguila hoje? Tem um momento Maguila. A fichinha do Faustão dele tá demais. Não tem, cara, é que tinha mais falta aqui, mas o Léo tomou 8 minutos da minha parte. Olha hoje aí. Eu vou descontar. Opa! Esses 8 minutos o Léo vai sim, senhor, você me passou 8 minutos, então tinha mais pauta aqui, mas eu queria dizer o seguinte, que na semana passada, depois do seu Ailton Bonomi, lá da Grife da Carne, essa semana, aí eu encontrei também com uma amiga minha, a Murica, ela falou, olha, o meu pai também assiste você, é o Marcos Bento, mais conhecido como Marcão, lá o pai da Monique renovado, então, ó, mandar um abração, obrigado, viu, Marcão? Ou é Marcos Bento, ou é o Bento, ou é o Marcão, você sabe para quem eu estou vendo. Então, o Momento Maguila hoje, porque ele está nos assistindo, está sempre prestigiando a nossa audiência, então tá aí, obrigado pelo carinho. Momento Maguila para ele. Muito bem, é isso aí, Momento Maguila do Rabi Kalil, segurando a caixinha do microfone. Puta Olha, que momento maravilhoso, é assim que a gente encerra este programa. Não se mexe, não, calma, você ainda está microfonado, calma com as palavras, o palavrório de Rabi Kalil. Vamos embora antes que o pior fique ainda pior? Vamos embora, Rabi, obrigado. No Rafa. Obrigado pela participação. Eu hoje, que agradeço. até notícia exclusiva, é assim que é o Radar de Notícias. É isso. E a audiência estourando, hein? Audiência estourando. Olha o YouTube tentou nos boicotar, mas talvez mesmo assim, mais de 70 likes, provavelmente. Falamos para mais de 100 pessoas, sem dúvida nenhuma. Grande. O microfone quis te derrubar, mas entregamos um belo programa. E essa semana está apenas começando. Amanhã temos o Ticiano aqui conosco. Quarta-feira, Geraldo Celestino, líder do governo, para o balanço do segundo mês de trabalhos. E na quinta-feira, um suspense. Entrevista especial, não exatamente sobre política, vamos falar sobre cultura, com um nome muito famoso aqui da nossa cidade, na quinta-feira. Mas ainda é surpresa. Depois o Rabi vai dar um palpite de quem é. Quinta-feira, lembrando o dia do título paulista do Corinthians. Guarde essa, hein, produção? Essa vai para o baú do radar, a gente vai conferir no final da semana. Obrigado, Rabi. Obrigado, André. Obrigado valeu. à nossa equipe, obrigado à audiência. A gente volta amanhã, 18 horas. Ticiano é o convidado do Radar de Notícias. Obrigado pela audiência, obrigado pelas mensagens. A gente se encontra amanhã, no horário de sempre. Radar de Notícias nas redes sociais. Tenham todos uma ótima noite de segunda-feira. Fique com Deus e até amanhã. No ar, Radar de Notícias.